Olá pessoal, tudo bem? Existem animais que custam mais caro do que carro, apartamento e, em alguns casos, até uma pequena fortuna. E o mais curioso é que nem todos são aqueles bichinhos fofinhos que a gente imagina. Então fica até o final, porque cada animal dessa lista parece coisa de filme. Eu sou Daniel e esse é o Mundo Explicado. O animal número 1 é a Yansemani, a galinha completamente preta. Para começar, olha só essa, uma galinha que parece ter saído de uma pintura feita só com tinta preta. A Yansemani é uma raça rara da Indonésia e chama atenção não porque é preta apenas por fora. As penas são pretas, a pele é preta, o bico é escuro, as pernas são escuras e até as partes internas do corpo têm pigmentação escura. É por isso que muita gente chama essa ave de Lamborghini das galinhas. E não é só força de expressão. Um casal pode custar milhares de dólares, especialmente quando vem de uma linhagem considerada pura. O detalhe curioso é que em algumas regiões ela também é cercada de crenças e simbolismos. Para algumas pessoas, não é apenas uma ave rara, mas quase um animal místico. Só que para quem olha de fora, a parte mais impressionante é mesmo a aparência. Porque convenhamos, uma galinha já é um animal comum no imaginário de qualquer pessoa, mas uma galinha toda preta, com esse visual quase sobrenatural, já muda completamente a história. E esse é só o começo, porque o próximo animal mostra que até um aquário pode virar um artigo de luxo. Número 2. A aruaná asiática, o peixe-dragão. Quando alguém pensa em pet caro, normalmente imagina cachorro, gato, cavalo ou algum animal exótico. Mas um peixe também pode entrar nessa lista. A aruanã asiática é conhecida por muita gente como peixe-dragão, por causa do corpo alongado, das escamas brilhantes e do jeito elegante como se move na água. Em alguns países da Ásia, esse peixe é associado à sorte, prosperidade e status. E quando o animal passa a ser símbolo de riqueza, o preço dispara. Algumas aruanãs com coloração rara podem custar valores altíssimos, especialmente quando tem pedigree, documentação e a aparência considerada perfeita para colecionadores. O mais impressionante é que não basta comprar o peixe. Ele precisa de um aquário grande, água bem controlada, alimentação adequada e cuidados constantes. Ou seja, é aquele tipo de pet que parece simples, mas exige estrutura de gente séria. E talvez essa seja a parte mais curiosa. Enquanto muita gente vê apenas um peixe nadando, colecionadores enxergam uma peça viva de luxo, um animal que transforma o aquário em uma vitrine. O nosso animal número 3 é o gato savana. Se você gosta de gatos, o savana talvez pareça um sonho. Ele tem corpo alto, pernas longas, manchas que lembram um felino selvagem e um jeito elegante de andar. Isso acontece porque a raça surgiu do cruzamento entre um gato doméstico e o serval, um felino africano. O resultado é um animal com aparência selvagem, mas comportamento mais próximo de um gato de casa, dependendo da geração e da criação. Alguns savanas são conhecidos por serem ativos, inteligentes e muito ligados ao dono. Muita gente até compara o comportamento dele a de um cachorro, porque podem seguir o tutor pela casa, brincar bastante e exigir interação. Mas aí vem o detalhe, esse gato não é barato. Exemplares de gerações mais próximas do serval podem custar dezenas de milhares de dólares. E em alguns lugares, a posse pode ter restrições legais. Além disso, ele não é um gato preguiçoso que passa o dia inteiro dormindo no sofá. O savana precisa de espaço, estímulo e atenção. É um pet que impressiona, mas também cobra responsabilidade. E talvez seja por isso que ele combine tanto com essa lista. Ele parece um pedacinho da natureza selvagem dentro da nossa casa, mas com um preço e cuidados de animal de luxo. O nosso animal número 4 é a arara azul grande. A arara azul grande é uma daquelas aves que fazem qualquer pessoa parar para olhar.
O azul intenso das penas, o tamanho impressionante e os detalhes amarelos ao redor dos olhos e do bico deixam o animal com uma beleza quase impossível de ignorar. Ela é considerada a maior espécie de arara do mundo e tem uma inteligência que surpreende. Pode formar vínculos fortes, aprender rotinas e viver por muitas décadas. E é aí que muita gente se esquece de um detalhe importante. Ter uma ave assim não é uma fase, é um compromisso que pode atravessar grande parte da vida de uma pessoa. O preço pode chegar a valores altíssimos, mas o custo real vai muito além da compra. Ela precisa de espaço, enriquecimento ambiental, alimentação correta, convivência e cuidados especializados. Uma arara entediada, mal cuidada ou isolada pode desenvolver problemas sérios de comportamento. E existe ainda o lado da conservação. Por ser um animal associado à natureza brasileira e muito visado no comércio ilegal, qualquer conversa sobre ter uma arara precisa passar por responsabilidade, documentação e origem legal. Ela é linda sim, mas não é um enfeite. É um animal inteligente, sensível e exigente. Ela é linda sim, mas não é um enfeite. É um animal inteligente, sensível e extremamente exigente. O nosso animal número 5 é a piton-bola albina lavanda. Agora, a lista muda completamente de clima. A piton-bola albina lavanda é uma cobra que chama atenção pela aparência rara. Em vez das cores comuns de muitas serpentes, ela pode apresentar tons claros, manchas douradas e uma coloração lavanda que parece quase artificial. Esse visual vem de uma combinação genética específica, e é exatamente isso que faz o preço subir tanto. Para colecionadores de répteis, certas variações de cor são extremamente desejadas. Uma cobra comum pode custar pouco, mas uma mutação rara, bonita e difícil de reproduzir pode atingir valores impressionantes. A piton-bola, em geral, é conhecida por ser uma serpente menor e mais tranquila quando comparada a outras espécies. Mesmo assim, estamos falando de um réptil, não de um brinquedo exótico. Ela precisa de temperatura correta, umidade controlada, alimentação adequada e manejo responsável. O mais curioso é perceber como o mercado de pets raros funciona. Às vezes, não é o tamanho do animal que define o preço, é a genética. Uma pequena diferença de cor pode transformar uma cobra em um item de coleção caríssimo. O nosso animal número 6 é a cacatua das palmeiras. A cacatua das palmeiras parece uma ave feita para impressionar. Ela tem uma aparência escura, elegante, um topete marcante e manchas vermelhas nas bochechas, que ficam ainda mais intensas dependendo do estado emocional do animal. É quase como se fosse o rosto dela mudando de expressão. Também conhecida como cacatua Golias, essa ave é grande, forte e muito inteligente. Só que inteligência em pet não significa facilidade, pelo contrário. Quanto mais inteligente o animal, mais estímulo ele precisa. E uma cacatua entediada pode se tornar barulhenta, destrutiva e dificílima de lidar. O valor de uma ave como essa pode chegar a dezenas de milhares de dólares. Mas, de novo, o dinheiro é apenas uma parte da equação. Ela precisa de espaço, tempo fora de viveiro, interação diária e um dono experiente. E tem outro detalhe que assusta. Aves desse tipo podem viver muitas décadas. Em alguns casos, podem passar de uma geração para outra da mesma família. Então, antes de imaginar uma cacatua dessas pousada no ombro, é bom lembrar que ela não é apenas um pet caro. Ela é quase um compromisso para a vida inteira. E o nosso animal raro número 7 é o cavalo árabe. O cavalo árabe é um dos animais mais elegantes dessa lista. Ele tem uma cabeça refinada, corpo resistente, movimentos leves e uma história que atravessa os séculos. Durante muito tempo foi valorizado por povos do deserto por sua resistência, velocidade e capacidade de criar vínculos com os humanos. Esse não é apenas um cavalo bonito, é uma raça que influenciou muitas outras ao longo da história. O cavalo árabe ajudou a formar linhagens importantes,
e até hoje é visto como símbolo de nobreza, desempenho e de tradição. Dependendo da linhagem, do treinamento e do histórico, um cavalo árabe pode custar valores altíssimos. E o preço de compra, como você já deve imaginar, é só o começo. Manter um cavalo exige estábulo, alimentação, cuidados veterinários, ferrageamento, treinamento e uma estrutura que está muito longe da realidade da maioria das pessoas. Mas é justamente isso que torna o cavalo árabe tão fascinante. Ele não é caro apenas pela aparência. Ele carrega história, genética, desempenho e prestígio. É o tipo de animal que não entra numa casa, ele entra numa propriedade inteira. Número 8, o chimpanzé. Aqui a lista fica mais delicada. Chimpanzés podem parecer adoráveis quando são filhotes. Eles têm expressões parecidas com as nossas, usam as mãos de forma curiosa, aprendem rápido e despertam uma sensação de proximidade. Só que essa aparência humana é exatamente o que engana muita gente. Chimpanzés são animais selvagens, fortes, inteligentes e com necessidades muito complexas. Eles não são boas opções de pet para pessoas comuns. Em muitos lugares, ter um chimpanzé é ilegal ou altamente restrito. E mesmo onde já houve criação particular, muitos acabaram em santuários depois que os donos perceberam que não conseguiam lidar com o comportamento do animal adulto. O preço pode ser altíssimo, mas o custo emocional e prático é ainda maior. Um chimpanzé precisa de ambiente adequado, convivência com outros da espécie, alimentação correta e cuidados especializados. Não dá para tratar um animal assim como se fosse uma criança ou um cachorro diferente. Esse tópico entra na lista não como sugestão, mas como alerta. Às vezes o pet mais caro não é o mais bonito, nem o mais raro. É aquele que mostra como o desejo humano por exclusividade pode ultrapassar o limite do bom senso. O nosso animal raro número 9 é o leão branco. Poucos animais causam tanto impacto visual quanto o leão branco. O pelo claro, a aparência majestosa e o contraste com a imagem tradicional do rei da selva fazem esse animal parecer quase lendário. Não é difícil entender porque algumas pessoas muito ricas já quiseram ter um filhote desses como símbolo de poder. Mas aqui é preciso deixar uma coisa muito clara: leão não é pet. Mesmo quando nasce em cativeiro, continua sendo um animal selvagem, grande, forte e perigoso. O fato de um filhote parecer fofo não muda a realidade do animal adulto. Leões brancos são raros por causa da sua condição genética, que afeta a coloração. Em alguns lugares foram criados seletivamente para zoológicos, parques e coleções privadas. O problema é que a busca por aparência rara pode gerar práticas questionáveis, especialmente quando envolve cruzamentos repetidos dentro de linhagens muito próximas. O preço de um filhote pode ser absurdo, mas o verdadeiro custo está na estrutura necessária para manter um animal desses com segurança e bem-estar. Espaço, alimentação, equipe especializada, licenças e cuidados permanentes. Tudo isso deixa claro que o leão branco pode até aparecer em listas de animais caros, mas jamais deveria ser visto como um bichinho de estimação comum. E aí, qual desses animais mais surpreendeu você? Você pagaria uma fortuna por algum pet raro? Ou acha que o melhor companheiro é aquele que chega sem preço, mas conquista a casa inteira? Conta aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para ver mais curiosidades como essa. Até mais!